muitos assuntos importantes, mas obviamente para começar, eleições norte-americanas após superar 2 atentados e Kamala Harris nos Estados Unidos nesta quarta-feira. A vitória do republicano é um marco na história da política norte-americana, porque é a segunda vez que um ex-presidente volta à Casa Branca depois de perder uma reeleição. O pleito foi apontado como um dos mais polarizados da história recente e agora a expectativa global é que o retorno de Trump traga mudanças significativas e importantes nas relações internacionais e nacionais. Além da vitória de Trump, o Partido Republicano conquistou a maioria no Senado e retomou o controle da casa, que estava com os democratas desde o ano de 2020. Já na Câmara, a disputa é apertada e a tendência é que o partido do novo presidente também consiga a maioria. Olha, são muitos aspectos das eleições norte-americanas que a gente precisa discutir e tratar com os nossos comentaristas. Vocês são os nossos convidados. Fiquem com a gente aqui na Jovem Pan News e no programa Os Pingos nos Is. Combinado? Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota também acompanhou de ponta a ponta, já ficou online na internet, hoje conversou com uma porção de pessoas. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. É preciso olhar também no retrovisor e lembrar que muitas pesquisas davam praticamente um empate técnico. Alguns colocavam Kamala Harris até um pouco à frente. E aí, quando a gente observa o score final, a gente se pergunta, mas como assim? Todo mundo mudou de ideia em cima da hora? Porque Trump ganhou no eleitorado, na população e também no colégio eleitoral, né? No número de delegados. Suas considerações nessa abertura, Mota? Algumas pessoas diziam isso, Caniato. Diziam que havia grande chance de uma vitória histórica e foi o que aconteceu. Antes de fazer o meu comentário, eu só queria mandar um beijo para minha filha Maria, que hoje faz aniversário, 14 anos, e num dia muito especial, o dia da vitória, do retorno de Donald Trump. Eu acho que tanto o desespero da turma da extrema esquerda quanto o entusiasmo da oposição no Brasil são justificados. A eleição de Donald Trump é um marco em vários sentidos. É a segunda vez na história americana que um ex-presidente que saiu do mandato é novamente eleito. A última vez que isso aconteceu foi em 1893, com o presidente Grover Cleveland. A eleição de Donald Trump, e isso talvez seja o aspecto mais importante, também marca a primeira eleição americana para presidente desde 1976, na qual os sobrenomes Bush, Clinton e Biden não estão na cédula de votação. Também é a primeira vez desde 2004 em que um candidato republicano ganha também no voto popular. E mais, Trump vai governar com uma Suprema Corte conservadora, maioria no Senado e maioria na Câmara dos Deputados. Ter maioria no Senado significa que Trump poderá indicar os substitutos de 2 juízes da Suprema Corte que estão prestes a se aposentar, Clarence Thomas e Samuel Alito, 2 conservadores. E nessa altura do jogo a gente já sabe, indicar bons juízes é tão importante quanto eleger um presidente. Mota, então, quero parabenizar a sua filhinha, viu? Tudo de bom para ela, muitas felicidades. Chama agora o Luiz Felipe Dávila, também com a gente. Dávila também acompanhou as eleições norte-americanas, a apuração. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Donald Trump vence mais uma vez a disputa para a presidência dos Estados Unidos. Disputou 3 vezes, venceu 2. Agora, não foi uma vitória qualquer, né? Foi um triunfo robusto, né? Venceu no voto popular, venceu no número de delegados, foi uma ampla vitória. Dá para falar que foi uma vitória de lavada, Dávila? De lavada não, mas foi uma grande vitória e nós precisamos entender essa vitória. Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, boa noite, Mota e boa noite a Maria e parabéns pelo seu aniversário e boa noite à nossa audiência. Bom, vamos dizer o seguinte, a vitória de Donald Trump foi boa para os americanos, ela tem um quê de preocupação para o mundo e ela é desafiadora para o Brasil.
Eu quero começar a dizer por que ela foi boa para os americanos e onde Kamala Harris cometeu erros crassos. Primeira coisa, o erro do Partido Democrata foi menosprezar o impacto da inflação no voto dos americanos. Sim, os americanos estão muito aborrecidos com uma inflação que vem comendo o seu poder aquisitivo. Segundo ponto, Kamala Harris deu ouvido apenas para a ala do Partido Democrata, que gosta dessa pauta identitária, que é uma pauta que não tem nenhuma conexão com o americano de verdade, com o americano que acorda cedo, trabalha, batalha pelo seu negócio ou batalha pelo seu emprego. Esse discurso woke, identitário, isso aí é para campus universitário, para essa inteligência democrata, mas isso não tem liga com o povo. E Kamala Harris apostou que esse discurso ia trazer o voto feminino para ela, e que esse voto feminino ia fazer uma diferença gigantesca e que era aquele voto decisivo para vencer as eleições. O outro ponto preocupante, Caniato, você já mencionou, é a politização da imprensa. A imprensa agiu como torcedora, ao invés de agir como um órgão que está lá para esclarecer os fatos e buscar a verdade. Não é para ser torcedor de arquibancada. E a imprensa americana agiu dessa forma. Isso é muito ruim. Ela cai cada vez mais no descrédito. E por que essa eleição, então, ela é boa para os americanos? Porque Donald Trump, primeiro, conseguiu o voto da maioria de hispânicos e principalmente dos trabalhadores. Aqueles trabalhadores, muitos, que perderam emprego, que chama do blue collar, o trabalhador da indústria. A política protecionista que Donald Trump pretende seguir, aumentando as tarifas, vai beneficiar no curto prazo essas empresas, vai ajudar a levantar essa indústria manufatureira, com certeza, vai beneficiar a indústria americana, mas isso tem um preço a ser pago a médio e longo prazo, que é a perda de competitividade dessas empresas. Essas empresas, na verdade, elas fecharam nos Estados Unidos, se mudaram para outros países, porque os Estados Unidos deixou de ser competitivo, por isso. Então, esta política vai ajudar, por isso que o mercado está aquecido, dólar em alta, bolsa em alta, porque todo mundo está nesta euforia da retomada do crescimento econômico. Então, esse lado é bom. Por outro lado, aumento de tarifa vai aumentar a inflação, e isso vai impactar, sim, o consumo dos americanos. Então, isso é uma coisa que Trump vai ter que saber como contornar. E a outra coisa que traz muita esperança é a pauta de queda de impostos e desregulamentação. Então, é um cardápio muito bom para os americanos. Mas eu tenho certeza que, ao conversar aqui dos outros temas, vamos explicar melhor porque isso é preocupante para o resto do mundo. Exatamente. É um bom resumo feito pelo Luiz Felipe Dávila. Claro que a gente vai destrinchar esses capítulos e para a gente entender exatamente qual é o impacto dessa vitória de Donald Trump, claro, nos Estados Unidos, para o Brasil e também para o resto do mundo. Cristiano Beraldo está com a gente. Beraldo está nos Estados Unidos, vai trazer a percepção de quem acompanhou o processo eleitoral nos Estados Unidos. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Tive curiosidade de há pouco olhar aquele mapa dos Estados Unidos, aquela divisão com os estados, e naturalmente os portais de notícias acabam colocando cor azul ou vermelha, dependendo do vitorioso, né? E aí, naturalmente, é normal utilizar aquela frase, né? A onda vermelha, praticamente o mapa dos Estados Unidos tomado pela cor vermelha, que é a cor utilizada pelo Partido Republicano. Agora, Trump conquistou mais de 290 delegados, Kamala pouco mais de 220. Ele venceu, inclusive, na maioria dos estados-chave. Curiosamente, grande parte das pesquisas colocava os dois empatados. Em algumas, Kamala Harris numericamente à frente. Quais são as reflexões para a gente observar um resultado como esse? Uma vitória, uma folga considerável, né? No colégio eleitoral e também no voto popular. Fake news oficial vale, Caniato? Ou vão fazer um PL para censurar também os canais de televisão brasileiros, inclusive, que ficaram numa torcida desmedida para Kamala Harris? Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is.
aonde a gente tem a oportunidade de desfrutar desses momentos, aonde a verdade se impõe e as pessoas que enchem a boca para fazer reflexões com bases em números e isso e aquilo, papapá, tudo um chute danado, baseado simplesmente num sentimento de querer agradar, de querer fazer um gesto para agradar um determinado público. Essas pessoas hoje estão com gosto amargo na boca porque colocaram a sua credibilidade à prova e perderam. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Ainda ontem a gente comentava aqui, eu dizia a dificuldade de se ter a confiança nas informações que vêm dos canais de notícia, porque cada um vai puxando a brasa para sua sardinha. Agora, o recado que vem das urnas, Caniato, é um recado muito claro. Foi uma vitória de lavada, como se diz. Aliás, havia crítica em relação a Donald Trump que ele não tinha ganho em número de votos populares na eleição de 2016, mas tinha ganho no colégio eleitoral. Agora não, ganhou no voto popular, ganhou de forma muito sólida no colégio eleitoral. Vai ganhar, na verdade, porque o colégio eleitoral tem todo o seu rito ali, que ainda não foi executado, mas, enfim, já tem os votos garantidos para ter uma vitória muito expressiva no colégio eleitoral. E isso é fruto da realidade. Essa é uma eleição em que a realidade da vida das pessoas foi um fator preponderante para a escolha do voto. Dávila estava falando há pouco, né, como pautas absolutamente irrelevantes diante de grandes desafios que temos todos nós como sociedade e ficam tentando desviar o foco para coisas que eles querem transformar em algo muito importante. Então, a bandeira da criança trans, isso para eles é algo assim fundamental, como se o direito de uma criança de 6 anos de idade poder dizer se ela quer ou não trocar de sexo fosse algo que fizesse algum sentido diante da inflação, diante das dificuldades econômicas, diante de vários desafios que a população norte-americana passa. Então, Caniato, o que tivemos ontem foi, de alguma maneira, o resgate do bom senso. E eu espero que, a partir de agora, este bom senso seja o norte das ações que serão tomadas pelo governo Trump nesse novo mandato que ele conquistou ontem. Pois é, tem aspectos ditos pelo Cristiano Beraldo e destacados pelo Luiz Felipe Dávila. Eu vou voltar com o Mota. Mota, o Dávila discorreu sobre um eleitorado que tradicionalmente vota nos candidatos progressistas, talvez no Partido Democrata, e que optou em depositar o seu voto no nome de Donald Trump. E teria feito uma diferença danada, um eleitorado que tradicionalmente não vota nos republicanos. Pois bem, por qual razão os americanos não compraram a narrativa que foi martelada ao longo dos últimos meses pelos democratas? O que a gente percebeu é o seguinte: tudo aquilo que propagaram, e muitos até questionam a maneira como o Partido Democrata se utilizou dessa retórica, no fim das contas isso acabou ajudando Donald Trump, não foi, Mota? Sim, mas não sem antes causar um grande sentimento de incerteza, porque a retórica do Partido Democrata foi extremamente agressiva. Não faltam discursos de autoridades americanas dizendo que se Donald Trump ganhasse a eleição era o fim da democracia na América. Muita gente diz que foi por isso que Donald Trump sofreu 3 atentados, 3 tentativas de assassinato. Então eu acho que talvez os democratas tenham errado a mão, ficado inebriados com a facilidade com a qual eles achavam que estavam enganando as pessoas. Agora, eu queria só fazer uma observação, ou me permitir aqui discordar do Dávila, porque eu não acho que a vitória de Donald Trump é desafiadora para o Brasil. Eu acho que ela é desafiadora para o atual governo brasileiro, que optou por se aliar com adversários históricos dos Estados Unidos. A vitória de Trump é ruim
para quem acha natural se relacionar com grupos terroristas, para quem apoia Cuba, Venezuela, Nicarágua, para quem é a favor da entrada do Irã nos BRICS. Para o povo brasileiro, a eleição de Trump me parece muito boa. Trump será um líder forte e os Estados Unidos lideram o mundo livre. É debaixo do guarda-chuva nuclear americano que nós temos a nossa liberdade garantida. O Ocidente, os nossos valores, os nossos direitos, isso tudo hoje está sem ataque, está sob ataque. O Cristiano Beraldo deu apenas um pequeno exemplo aí de pautas malucas às quais o Javier Milei se referiu na tribuna da ONU. Javier Milei disse que essa organização que foi criada para manter a paz mundial agora virou um fiscal de comportamento de pessoas do mundo inteiro. Não custa lembrar, Donald Trump foi vitorioso com a ajuda de um defensor da liberdade de expressão, Elon Musk. Elon Musk teve a coragem de dar a sua cara a tapa, defendendo a eleição de Donald Trump. E eu pergunto, por que Trump seria um perigo para o mundo se ele não começou nenhuma guerra no seu mandato? Ao contrário, vou lembrar aqui, muita gente não sabe disso, Trump foi o criador dos acordos de Abraão, aqueles acordos que iam ser assinados por Israel e Arábia Saudita, iam trazer uma nova era de paz no Oriente Médio. Foi por causa da iminente assinatura desse acordo que os terroristas do Hamas lançaram os ataques de 7 de outubro. Trump é acusado de planejar fazer coisas que ele nunca fez durante o seu mandato. E ele não recebe crédito pelas coisas que ele realmente fez. E aí eu pergunto a vocês, que personagem da política brasileira recebe exatamente esse mesmo tratamento? Pois é, eu vou devolver para o Dávila, porque o Mota fez uma consideração em cima do que disse há pouco, Dávila. Dávila, muita gente comemorando a vitória de Donald Trump aqui no Brasil, mas também tem gente que está chorando. Já elencou uma série de problemas que possivelmente nós enfrentaremos por conta da vitória de Donald Trump. Vai lá, Dávila. Não, ela é desafiadora para o Brasil justamente pelo governo que o Brasil tem. O Brasil tem um governo que apoia ditaduras, que usa a diplomacia como uma ferramenta ideológica e ressentida e, portanto, vai ter dificuldade de lidar com o governo republicano. E a outra coisa de enorme dificuldade que vai ser para o Brasil e para outros países que exportam para os Estados Unidos é a promessa de Donald Trump aumentar as tarifas. Aumentar as tarifas vai encarecer os produtos brasileiros e isso vai afetar o Brasil, principalmente o Brasil que tem os Estados Unidos como o seu segundo maior mercado depois da China. Então isso é desafiador nesses dois sentidos. Lidar com um governo de esquerda que não utiliza a diplomacia como uma arma de Estado, e sim como uma arma ideológica e partidária, e segundo, essa questão das tarifas. E por último, o grande parceiro dos Estados Unidos na América do Sul, sempre foi o Brasil, vai deixar de ser o Brasil e vai se tornar a Argentina. Aí sim, existe grande afinidade ideológica, comercial e provavelmente um empenho até maior de Donald Trump para reatar essas relações com a Argentina de uma forma muito mais sólida e ignorar o Brasil, enquanto o Brasil estiver sendo governado por esse governo. Então, nesse sentido, é desafiadora, sim, essa relação do Brasil com Donald Trump, deste governo com Donald Trump. Quanto à questão do mundo, é verdade que no primeiro mandato de Donald Trump não haviam guerras, mas hoje existem vários confrontos e existe um enorme temor que os Estados Unidos possam abandonar os seus aliados, principalmente na Europa. Trump disse isso, disse que agora o problema da Europa é o problema dos europeus. Isto manda um sinal altamente preocupante, ainda mais quando, neste momento, há uma guerra em curso na Europa, que é na Ucrânia, e que Trump pode simplesmente suspender a ajuda militar à Ucrânia e forçar um acordo com a Rússia, na qual a Ucrânia vai ter que abrir mão de boa parte do seu território e se sentir insegura. Então, essa é uma questão muito importante. Por isso que eu entendo que Donald Trump tem que revisitar essa questão do compromisso dos Estados Unidos com a OTAN e salvaguardar os interesses da Europa. A Europa teme hoje um avanço militar territorial da Rússia, e com razão.
E aquele puxão de orelha que Donald Trump deu lá atrás, no primeiro mandato, na OTAN, já fez efeito. Sim. Os países europeus estão aumentando consideravelmente os seus orçamentos em gasto de defesa. Portanto, é hora de os Estados Unidos se posicionar fortemente, como disse o Mota, na defesa dos países democráticos e não ficar fazendo acordo com o ditador e cedendo parte de território da Europa para acomodar ditaduras. Esta vai ser uma lição importante. Por outro lado, entendo que a única nação hoje democrática no Oriente Médio, que é Israel, vai ter carta branca para continuar a sua guerra contra o terrorismo, principalmente contra o Irã, o Hezbollah e o Hamas. E, nesse sentido, é boa notícia que provavelmente podemos ter um pouco mais de estabilidade no Oriente Médio com o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel.